Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai decodificar as estruturas ocultas da geografia humana. Sabe, aquelas que moldam a nossa rotina o tempo todo? Porque, convenhamos, geografia não é só decorar mapa, não. É entender as dinâmicas de poder, de emoção e economia por trás dos lugares onde a gente vive, trabalha e transita todo dia. Então, bora lá entender o mundo ao nosso redor? Para começar e logo de cara desafiar o senso comum, eu jogo a pergunta: qual é de fato a diferença entre uma cidade e um município? A gente vive usando essas palavras como se fossem a mesma coisa, né? Mas do ponto de vista geográfico e administrativo, são conceitos totalmente diferentes que mudam muito a forma como a gente vive no território. Beleza, vamos dar uma olhada nisso aqui para tirar a dúvida de vez. Do lado esquerdo, a gente vê que a cidade é, especificamente, o espaço urbano. É aquele miolo com mais pessoas, cheio de infraestrutura, comércio e asfalto, tudo cercadinho por um perímetro urbano. Agora olha o lado direito. O município é o pacote completo, o espaço político maior. É a unidade administrada pela prefeitura e, detalhe crucial, o município engloba tanto a zona urbana quanto a zona rural. É a obra toda. Bom, com essa distinção feita, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: a gente vai passar pela diferença entre cidade e município, ver as categorias do espaço, entender o fenômeno do não-lugar, sacar as dinâmicas do território-região e fechar com a interdependência entre campo e cidade. Então, vamos mergulhar na nossa primeira parte, cidade ou município. O que é super interessante aqui é entender por que um município funciona como um verdadeiro guarda-chuva administrativo. A regra é clara: um único município pode englobar várias cidades dentro dele, que a gente geralmente chama de distritos. Mas o detalhe curioso é que o nome do município inteiro vai ser o mesmo da cidade principal, que é o distrito sede. E por que sede? Porque é literalmente onde fica a administração pública, a prefeitura. Simples assim. Vamos avançar para a parte 2, as categorias do espaço, que formam a base de tudo na geografia. O primeiro grande conceito é o de lugar. Um lugar não é só uma coordenada de GPS num mapa. Na geografia cultural, o lugar é aquele espaço vivido e percebido pelas relações humanas. É onde rola o afeto, a memória, a nossa identidade do dia a dia. Pensa na sua própria casa, na rua em que a gente cresceu, ou naquela pracinha do bairro. Isso é um lugar. É onde as nossas experiências ganham vida e dão significado para o espaço físico. Em seguida, a gente tem a paisagem. Basicamente, é a aparência externa do mundo. Aquilo que a gente logo percebe no espaço geográfico. E o mais legal é que a paisagem tem uma dualidade de tempo fascinante. Ela pode ser natural, tipo montanhas que levaram milhões de anos para se formar sem ninguém tocar, ou pode ser uma paisagem cultural, que é aquela super modificada pela sociedade humana, pela tecnologia, mudando de forma rápida e até radical. Mas olha só, muita gente comete o erro de achar que paisagem é só o que os nossos olhos conseguem ver. Na verdade, a paisagem é uma experiência totalmente multissensorial. A gente percebe o espaço ouvindo o barulho frenético de uma metrópole ou o vento numa floresta. A gente sente o cheiro de uma feira livre, do asfalto molhado e envolve até o tato e o paladar. É uma parada imersiva, vibrante e intensamente cultural. Seguindo em frente, parte 3, o fenômeno do não-lugar. Um conceito super intrigante. O que é realmente interessante sobre isso vem do antropólogo francês Marc Augé. Ele criou esse termo não-lugar para explicar um sintoma do que ele chama de supermodernidade. Os não-lugares são aqueles espaços focados exclusivamente na utilidade, na circulação rápida e no consumo imediato. Tem muita gente e mercadoria passando para lá e para cá o tempo todo, mas sem criar nenhuma identidade coletiva ou aquele sentimento gostoso de pertencimento autêntico. Trazendo essa teoria abstrata para o chão de concreto, olha os exemplos clássicos: aeroportos, shopping centers, estações de metrô, redes de fast food e hotéis. Já repararam como a arquitetura desses lugares é parecida no mundo todo? Eles são altamente padronizados. Milhares de pessoas dividem o mesmo ar ali todos os dias, mas fica todo mundo no anonimato, só transitando e consumindo, sem estabelecer vínculo nenhum com o local ou com quem está do lado. Agora vamos mudar um pouco a escala na nossa parte 4, dinâmicas do território e região, saindo da emoção e indo para o controle. E isso aqui ilustra brilhantemente a ideia. Observem bem esse brasão oficial do território político-administrativo do município de Grão-Pará. Esses símbolos não são meros desenhos para enfeitar, eles são demarcações institucionais. Eles dão um recado claro de que aquele espaço delimitado tem regras, tem uma autoridade e tem fronteiras muito bem definidas que precisam ser respeitadas. É que a essência do território não depende de afeto, mas sim de configurações de poder.
É uma área que foi apropriada e onde rola uma relação de hierarquia. E o mais impressionante sobre o território é a escala disso. Pode ser a extensão gigante governada por um país, ou pode ser simplesmente uma rua dominada por um grupo militar ou organizações informais. Sem nenhum julgamento moral aqui na nossa explicação, a regra objetiva é uma só: o território é de quem dita as regras dentro daquele perímetro. Então, o ponto crucial para a gente diferenciar as coisas é claro. De um lado, a região é uma invenção metodológica, uma construção intelectual nossa. A gente agrupa umas áreas que têm semelhanças climáticas ou econômicas só para facilitar o estudo e a gestão. A região só existe na análise. Do outro lado, o território existe de fato na vida real, nas dinâmicas de força. Ele é cercado por fronteiras e marcado por lógicas de controle, soberania e poder. E assim chegamos à nossa quinta e última parte: a interdependência entre campo e cidade. Bom, esses dois espaços têm contrastes muito bem definidos que regulam a sociedade. A zona rural tem menos gente, se sustenta no setor primário, como agricultura, e responde ao ITR. Já a zona urbana é aquele adensamento de pessoas e casas, foca na indústria e nos serviços, e arca com o famoso IPTU. Parece só burocracia, né? Mas é essa classificação que dita sua vida, os seus impostos e até se vai ter transporte público ou hospital perto da sua casa. Mas apesar dessa separação clara no papel, existe uma realidade vital. O espaço rural não sobrevive numa bolha isolada. Pelo contrário, na nossa urbanização capitalista moderna, rolou uma inversão histórica. Hoje, o campo depende imensamente da cidade. Isso acontece porque são os grandes centros urbanos que agora definem a lógica produtiva, os preços do mercado e a tecnologia que vai ditar o ritmo de trabalho lá no meio rural. A cidade é o centro de comando. Vamos ver como isso se constrói na prática através do famoso êxodo rural. É um efeito em cadeia. Passo 1, o campo passa por uma modernização intensa. As máquinas chegam e os tratores começam a fazer o trabalho humano. Passo 2, as terras acabam concentradas na mão de pouquíssima gente. E aí o passo 3 é o resultado inevitável, a migração em massa de trabalhadores que perderam o sustento, indo direto para os grandes centros urbanos para tentar sobreviver. A gente pode resumir esse fenômeno monumental pelas forças que atraem e as que expulsam. O que expulsa a galera do campo? A máquina tomando os postos de trabalho e a falta de terra. E o que atrai na cidade? O magnetismo da indústria bombando, a promessa de serviços de saúde melhores, acesso a estudo e infraestrutura. A geografia, aqui, atua literalmente como motor das mudanças de vida de milhões de pessoas. E para a gente fechar nossa inversão de hoje, eu deixo uma reflexão final para ficar na cabeça. Os espaços por onde a gente passa todo o santo dia representam verdadeiros lugares carregados de afeto e memória, ou acabaram virando só não lugares funcionais por onde a gente circula correndo de olho no relógio. Entender esses conceitos não muda a paisagem lá fora, mas com certeza transforma a lente com que a gente enxerga o mundo. Muito obrigada por acompanhar essa análise com a gente e até a próxima. Considerações finais do professor. Para finalizar, lugar é o espaço com o qual temos vínculo e vivências do dia a dia. Por outro lado, paisagem é tudo aquilo que conseguimos perceber pelos sentidos em um determinado espaço, como formas naturais e construções humanas. Já o conceito de cidade é uma área urbanizada com grande concentração de pessoas, serviços e atividades econômicas. Isso é diferente de município, que é a unidade político-administrativa formada por uma cidade e, em muitos casos, distritos e áreas rurais. Já a fronteira é a linha ou faixa que separa países ou territórios diferentes. Já território é um espaço controlado por alguém ou algum grupo, com regras e poder definidos. E, por fim, limite é a linha exata que marca o fim de um território e o início de outro. Espero que você tenha gostado da aula. Até a próxima. Tchau.